Bom dia, meus queridos alunos do primeiro Administração, Novotec Ione César. Estamos começando mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 24 de maio, né? Vamos dar início então à nossa aula. Então, sejam bem-vindos à aula de Planejamento e Organização das Rotinas Administrativas, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Estrutura Organizacional, tá? Bom, então, bem-vindos à aula 7. Vamos falar sobre este tema, então, estrutura organizacional. Antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos na aula passada. Então, vamos fazer um pouquinho do nosso resumão aqui, né? Então, na aula passada, pessoal, nós terminamos de ver as 5 forças do mercado competitivo de Porter, né? Então, é aquela análise setorial que permite entender o nível de competitividade de um mercado, né? Nós já tínhamos visto a força 1 e força 2. Depois, na aula passada, nós vimos a força 3, que é o poder de barganha dos compradores, né? Então, quando os compradores têm mais poder de negociação, de influenciar o mercado do que os fornecedores, né? Vimos também a força 4, que são os novos entrantes. Então, quais são os pontos positivos e negativos desses novos entrantes, né? E vimos também a força 5, que é a ameaça de produtos substitutos, ou seja, ele não faz concorrência comigo, entretanto, ele substitui perfeitamente o meu produto, tá bom, pessoal? Então, isso também constitui uma ameaça, e eu também preciso estar ligado nisso quando estiver fazendo a análise setorial do meu mercado, tá? Bom, e daí de posse dessas 5 forças, então, a gente precisa definir a estratégia competitiva no qual a minha empresa ela vai querer se basear, né? Então, eu posso definir 3, né? A primeira é liderança em custo, depois diferenciação e depois no foco, tá? Então é o seguinte, liderança em custo é porque eu vou fazer o produto mais barato. Então eu vou concentrar os meus esforços em tentar baratear o máximo que eu puder para poder ter sempre o preço mais barato, tá? Depois, diferenciação é quando eu vou procurar diferenciar o meu produto dos outros, ou dos concorrentes. Eu vou estar sempre à frente dos meus concorrentes, né? E o foco é quando eu vou agir em mercados específicos, também chamados de nicho de mercado, né? Então, eu não deixo de agir naquele mercado, mas eu não vou entrar com o produto principal, eu vou entrar com um produto diferenciado e aí eu abro um novo nicho. E o nicho o que é? É um mercado pouco explorado ou nada explorado até agora, tá? Então, a gente aprendeu então que as forças competitivas do Porter, né, elas ajudam então a gente entender o que acontece dentro de um mercado, tá certo? Bom, e hoje, pessoal, a gente está vendo as estruturas organizacionais, né? Então, o que é uma estrutura organizacional? Estrutura, né, é toda a forma como você organiza uma empresa, né? E organizacional porque se refere à empresa, tá bom? Então, a estrutura organizacional é a forma como uma empresa ela vai ser estruturada, ela vai ser montada, tá bom? Isso pode incluir os processos, os setores, a comunicação, a hierarquia, tudo depende disso, que também vem um pouco baseado na cultura da empresa, né? Então, como a empresa ela quer agir no mercado, tá bom? Nós vamos ver que parte desse assunto, né? Ele tem muito a ver com a parte de visão, missão, visão e valores que nós vamos aprender posteriormente, tá bom? Então, quando chegar naquele ponto lá na frente, eu faço um flashback aqui para a gente poder voltar e amarrar os assuntos, tá? Bom, então a estrutura organizacional não é apenas a definição dos departamentos e hierarquias, tá? Mas uma combinação das decisões que vão impactar seriamente na rotina da empresa, tá certo? Então a forma como você vai organizar, ela vai impactar a forma como todos irão trabalhar, tá? Isso significa, né, que a gente tem vários tipos de estrutura organizacional, tá bom? Por quê? Porque as empresas são diferentes, os gestores são diferentes, os mercados são diferentes, né? E as necessidades também são diferentes. Então, por isso que as empresas elas diferem entre si neste quesito, tá? Bom, e aí, pessoal, é muito comum a gente conhecer as estruturas formais, né?
aquelas que são representadas por um organograma, tá bom? Mas é bom a gente entender também que dentro da estrutura organizacional existem as estruturas formais, então aquelas que são reconhecidamente constituídas, né? E nós temos também as estruturas informais, né? Que são aquelas que são formadas com o tempo, com a cultura da empresa, tá? Então, muitas vezes, um novo gestor, ele não consegue mandar na área por conta de ter um funcionário que é o mais velho de lá e que, por exemplo, quando alguém tem alguma dúvida, sempre recorre a ele, tá? Então, isso é uma liderança informal, ocorre numa estrutura informal, tá bom? Então, a estrutura organizacional, o que ela vai fazer? Ela vai fazer as conexões dentro da empresa, né? E organizar as pessoas, né? As direções, né? Tudo para um objetivo único e compartilhado que está lá na missão da empresa, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer de uma empresa é a sua missão, tá? Então, quando a gente for ver isso daí, a gente vai estudar um pouco mais, aí eu retorno aqui nesse item, tá? Bom, então é o seguinte, a estrutura organizacional, ela é uma parte fundamental para a gente começar a organizar os movimentos da empresa, tá bom? Para poder buscar o quê? Exatamente aquilo que eu falei anteriormente, a missão da empresa, aquilo que nós planejamos, né? E aí, as pessoas têm que ter essa clareza, né? Qual é o seu papel ali dentro, para que as responsabilidades sejam cumpridas, né? Os seus compromissos, as suas funções, tá bom? Então, quando você coloca uma estrutura organizacional, a empresa ela vai estar melhor estruturada para atingir as metas, tá bom? Respeitar as diretrizes que foram traçadas, né? Vai construir a cultura em cima daquilo, né? E propriamente a identidade do negócio, tá certo? Então, vocês veem que existem empresas que são diferentes uma da outra. Por exemplo, se você for pegar um escritório de advocacia, ele é extremamente rígido, né? Existem lá as funções certinhas, né? E se você, por exemplo, pegar no Google, né? O Google é completamente diferente. Por quê? Porque ele tem estruturas diferentes, propostas diferentes, clientes diferentes, mercados diferentes. Tá bom, pessoal? Então, a forma como você estrutura a empresa, ela vai impactar na forma como as pessoas vão enxergar ela também. Tá bom? Bom, e por que eu tenho uma estrutura organizacional, né? Primeiro, para que os meus funcionários eles se sintam integrados ao negócio, tá certo? Então, ele vai entender como a empresa funciona e fala, nossa, isso combina comigo, então eu quero trabalhar aqui. Então, isso vai acabar aumentando a sua motivação, o seu engajamento, né, para buscar os objetivos da empresa, né? Para que os processos sejam esclarecidos, então, melhorando os indicadores de desempenho. Então, pessoal, quando a gente está numa empresa, né, sempre irão existir indicadores. O que são os indicadores? Se numa escala de 1 a 100, o quanto você está chegando perto do objetivo da empresa. Tá? Então, imagina o seguinte, que para a gente poder atingir o objetivo da empresa, né, eu tenho que produzir 100 caixas por hora. Eu estou produzindo 80 caixas por hora. Então, eu estou, o quê? Não estou ainda 100% do que eu poderia estar. Então, eu tenho que melhorar o meu trabalho para chegar a 100%. Compreendem? Então, os indicadores eles vão mostrar para mim a que distância eu estou do meu objetivo, né? Que mais? Eu também posso ter os indicadores de performance individual, então para avaliar também as pessoas, né? E aí sim eu consigo colocar um programa de incentivo ou de recompensa, né? Posso também analisar o excesso ou escassez de recursos, então a forma como eu organizo a empresa também tem acesso a isso. Controlar os resultados da empresa com mais veracidade, então ter mais confiança nos dados, né? Também eu consigo administrar com maior antecedência, né, os riscos para a saúde da empresa, né? Dependendo da estrutura, a minha comunicação ela vai fluir com mais eficácia, né? Então, tanto com os funcionários quanto com o mercado, né? E aí eu vou, a partir desse ponto, eu vou criar a minha própria identidade, né? Vejam que, por exemplo, muitas pessoas querem trabalhar, por exemplo, na Novelis. Por quê? Porque a Novelis construiu a sua estrutura
né? E a partir dali ela criou a sua cultura, né? De ter bons salários, de ter produtividade, né? Ela cobra bastante, só que ela também tem um atrativo, né? Ela trata muito bem o funcionário, tá certo? Então, isso tudo vai vazando para o mercado e as pessoas vão, então, ficando cada vez mais sabendo como aquela empresa é, né? Da mesma forma que, de repente, faz uma mudança, existe uma fusão e ela acaba incorporando a estrutura e a cultura da outra empresa que adquiriu, né? Da mesma forma, isso vai mudar, tá certo? Então, é tanto para o bem quanto para o mal, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que a gente precisava ver nessa aula, né, é a questão da departamentalização, né? Então, o que é isso? Né? Ele é um conceito bastante parecido com a questão da estrutura, né? Só que ele vai agrupar as atividades diferentes em unidades especializadas dentro da empresa, tá bom? Então, eu posso fazer isso, né, para poder otimizar a busca por resultados, tá? Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso agrupar os meios humanos, os meios financeiros, tecnológicos, materiais, tá bom? Eu posso agrupar, né, por cliente. Eu posso fazer um agrupamento por produto, tipo de produto, ou por ordem geográfica. Então, por exemplo, a matriz de São Paulo, ela tem um foco, a do Nordeste tem outro, tá certo? Então, existe uma série de formas que eu posso fazer essa alocação, tá bom? E aí, gente, ela vai, então, existe uma diferença entre a estrutura e a departamentalização, tá bom? Então, veja, a estrutura se refere à alocação de pessoas e recursos, né? Então, ela demonstra como a empresa vai ser gerenciada. Já a departamentalização apresenta a forma como os setores vão ser divididos, tá? Então, eu posso agrupar os setores por clientes, né? Como eu falei para vocês, por diferenças geográficas, por processos iguais, tá bom? Então, vai existir uma série de formas de você alocar isso daí, tá bom? E ela também tem a ver com a estrutura? Claro, tem tudo a ver, tá bom? Então, ela está dentro da estrutura, né? Que tem outros conceitos também, né? Como, por exemplo, fazer o desenho dos cargos e das funções das pessoas, tá bom? Então, o seguinte, né? A estrutura, né? Não significa que ela terá uma hierarquia rígida para se seguir. Não, ela pode ter também uma descentralização da sua decisão, tá bom? Mas ela vai sempre procurar combinar, alocar as pessoas e separar os processos, tá bom? Então, a departamentalização, ela vai agir nos setores da empresa, como essa empresa será dividida, e a estrutura é como você vai alocar as pessoas e os recursos, tá bom? Então isso tem que ficar bastante claro para vocês, tá? E uma outra coisa, pessoal, que a gente também tem que ver aqui é a questão da centralização e descentralização, né? Então, centralizar e descentralizar, ela está ligado com a tomada de decisões, né? Hércules, mas por que nós temos que falar sobre isso quando nós estamos falando de estrutura? Porque dependendo de como você tem a estrutura e a sua departamentalização, né, isso vai permitir uma maior centralização ou uma maior descentralização da tomada de decisão, tá bom? Então, dentro da empresa, as decisões elas são tomadas a todo momento, mas é a todo momento mesmo, pessoal, tá? Às vezes, dentro de um minuto, você toma 3 decisões, tá certo? E elas têm que ser feitas corretamente, tem que ser coerente, tá bom? E quem toma as decisões, elas têm que ser habilitadas para isso, né? Por quê? Porque tomar decisão requer cautela, requer discernimento, né? Requer conhecimento. Então não adianta você colocar uma pessoa que é limitada para você tomar decisão, porque ela vai tomar decisões erradas. Né? Então ela precisa saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode comprometer no futuro e já não tomar a decisão agora, tá certo? Então isso tudo precisa acontecer de maneira rápida, então você precisa pensar muito rápido,
né? Então, por isso que esses conhecimentos, a própria estrutura organizacional e a departamentalização, elas também ajudam na tomada de decisão, tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma tomada de decisão, ela pode ser de modo centralizado ou descentralizado, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a centralização, né? Ela é um tipo de tomada de decisão, né? E ela está sempre baseada no sistema hierárquico da empresa. Ou seja, quanto mais para cima você tiver, mais você tomará decisões, né? Então, você modifica a vida de quem está abaixo de você no seu organograma, tá bom? Então, a gente também vai ver o que é organograma mais para frente, tá, pessoal? Nada mais é do que o desenho dos cargos de uma empresa, tá? Bom, e aí então, você vai ter uma concentração de toda a autoridade no topo da hierarquia da empresa, então na ponta da pirâmide, tá certo? Essas decisões são tomadas pelos líderes, né, que estão estrategicamente posicionados nos seus níveis hierárquicos superiores. Por que a gente desenha isso, pessoal, na forma de uma pirâmide, né? Porque quanto mais acima você está, melhor é a sua visão do negócio e do mercado, tá? Então, quanto mais para baixo, né, teoricamente, né, você teria menos visão do mercado, tá bom? Então, você reduz a quantidade de pessoas que vão tomar essas decisões, né? Então, você mantém o nível de integração da empresa mais alto, né? Mantém a uniformidade das decisões e ações, então aquilo que vale para um vale para o outro, né? Diferente da descentralização, que um pode tomar uma decisão, o outro pode escolher não tomar, tá? Você consegue administrar melhor as urgências, então, ou seja, você tem uma visão do todo e aí então você consegue definir quais são as suas prioridades, né? Geralmente quando você tem uma decisão centralizada, né, você sempre tem que consultar o líder máximo ali para poder verificar se você pode tomar essa decisão, tá bom? Geralmente você toma as decisões que são menores, né, você consegue tomar elas sozinho, né? Mas quando você não tem, né, essa autoridade, né, você já não consegue fazer isso, tá bom? Bom, e aí, gente, a estrutura organizacional ela tem tudo a ver com isso, porque dependendo como você organizar a sua empresa, você não tem como descentralizar as decisões, tá certo? Então, até para que você tenha isso daí, você precisa melhorar então a sua estrutura. Olha, antes nós tínhamos uma estrutura rígida, né? Quem tomava as decisões é quem estava lá em cima, só que agora nós vamos ter que mudar. Então nós vamos mudar a nossa estrutura para permitir que os níveis hierárquicos mais baixos possam então tomar essas decisões. Então quem vai tomar as decisões agora é quem está mais para baixo, né? Isso significa que ele está mais perto do problema que está acontecendo. Muitas vezes, né, quem está muito acima ele não sabe o que está acontecendo embaixo. Então, às vezes ele tem uma tomada de decisão que é parcial, né? Então, ela resolve parte do problema. E se você tiver uma pessoa que está mais baixo, que está mais próximo do problema, você consegue tomar uma decisão que resolva na integralidade aquele problema, tá? Pessoal, só um minutinho, por favor. Pessoal, é o seguinte, o meu PowerPoint ele deu um probleminha aqui, então eu vou dividir a aula em dois, tudo bem, pessoal? Porque senão não vai dar certo, tá bom? Então, só um minutinho, daqui a pouquinho eu já começo a parte 2, tá? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui para a parte 2, né? Deu um probleminha aqui no meu PowerPoint, mas agora nós estamos voltando, tá bom? Então, vamos continuar aqui, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre a descentralização, né? Então, nós vimos que a centralização, ela concentra o poder decisório na parte de cima da pirâmide, né? Já a descentralização, ela já é diferente, né? Por quê? Ela vai concentrar
essa tomada de decisão nos pontos mais baixos da hierarquia, tá bom? Então, ela toma essa decisão mais próximo possível de quem tem autoridade no assunto, tá certo? Então, não importando se ela faz parte ou não do topo da hierarquia. Então, você acaba descendo a tomada de decisão, tá certo? Então, você descentraliza isso, né? Então, ela é dispersa aos demais níveis da hierarquia, tá bom? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes você consegue tomar uma decisão melhor porque essas pessoas têm uma visão melhor do problema, né? Muitas vezes quem está lá no topo da pirâmide, ele não tem noção do problema em si, né? E isso é uma coisa muito ruim. Ele tem uma visão muito grande para fora da empresa, para o mercado, né? Mas geralmente essas decisões elas são operacionais, né? Então elas estão mais ligadas ao dia a dia da operação da empresa, tá? E aí então, como eu falei, né? Essa tomada de decisão ela vai estar espalhada pelos diversos níveis mais baixos da empresa, tá bom? Então, geralmente isso vai acontecer, pessoal, quando você tem uma estrutura que favorece essa descentralização, né? Ou quando, por exemplo, a carga de trabalho da alta administração está muito grande, está muito complexa, né? Então você começa a o quê? Passar essa tomada de decisão para os níveis mais baixos, né? Então muitas vezes você não deixa de participar da decisão, mas quem vai tomar realmente a decisão está lá embaixo. Você está então delegando poder para os seus níveis mais baixos, tá bom? Então sempre quando houver isso daí, né, eu vou ter sempre uma estrutura favorável a essa descentralização e vou ter também um nível de tomada de decisão sempre mais baixo, tá certo? Então, na parte de cima você tem as decisões um pouco mais estratégicas, né? Então, elas são decisões que são mais focadas no tempo e no resultado, né? E na parte operacional, então na parte mais tática ali de como fazer, né? Nós vamos ter o quê? Decisões que são mais no dia a dia. Tá bom, gente? Então, você consegue descentralizar isso daí, você tira uma carga de trabalho do pessoal de cima, né? Eles podem se concentrar um pouco mais na estratégia, sem tirar o olho também dos resultados táticos, né? Então, ou seja, como que eu vou traduzir a minha estratégia em resultados, né? E isso são as ações táticas que a empresa vai fazer. E que também nós vamos aprender isso, pessoal, no nosso, deixa eu ver aqui, no nosso terceiro bimestre. É isso mesmo, tá bom? No comecinho do nosso terceiro bimestre a gente vai ver essa parte de planejamento estratégico, então vocês vão entender como a estrutura organizacional, a departamentalização e a descentralização ou centralização da tomada de decisões, elas vão ser influenciadas pelo plano estratégico da empresa. Tá certo, gente? Ok? Bom, e aí então o seguinte, né? Como é que eu vou então saber, né, se eu vou centralizar ou descentralizar? O que influencia essa minha decisão, né? Então, a primeira coisa é a cultura da empresa. Então, como a empresa vem fazendo as coisas ao longo do tempo? Como as pessoas reagem a essas mudanças que são feitas dentro da empresa, né? Outra coisa que também vai influenciar é o grau de formalização. Se for muito rígido a empresa, fica mais difícil você descentralizar, né? Agora, se for um pouco mais informal a empresa, né? Aí você consegue já fazer isso daí, porque se torna mais fácil você passar esse poder para o nível mais baixo, tá bom? O ambiente também vai influenciar, né? Então, se as pessoas são capazes de fazer isso ou não, né? A forma como esse poder é distribuído, então, tem que ser feito com responsabilidade, né? Não adianta você priorizar, por exemplo, o seu colega ali, porque eu gosto mais dele. Não, não é assim que funciona, tá? Tem que saber se ele é capaz de tomar as decisões. E isso é muito importante, pessoal, porque uma decisão errada pode levar a empresa a ter um prejuízo grande,
Tá bom? Outra coisa, o tamanho da empresa. Por que o tamanho da empresa influencia? Porque quando você tem uma empresa pequena, né, geralmente você tem uma tomada de decisão mais centralizada. Por quê? Porque o topo da pirâmide está muito próximo de você. Né? Então a pirâmide não é muito alta, então você tem bastante acesso ali ao topo da pirâmide, ou seja, quem toma as decisões. Então, geralmente fica centralizado, né? Agora, quando essa empresa vai crescendo, ela vai tomando proporções maiores, aí sim você precisa começar a pensar em descentralizar. Por quê? Porque senão vai aumentar a sua carga de trabalho. Né? Porque você imagina, você tinha uma empresa com 10 funcionários, era fácil tomar as decisões. Tinha um problema, eles comunicavam para você, você tomava a decisão e ponto final. Né? Agora, a sua empresa cresceu, ela tem 100 pessoas. Não dá para você atender 100 pessoas e ficar tomando decisão o tempo todo. Você não trabalha, você só resolve o problema. Então, aí, nesse caso, você começa a descentralizar. Tá? Outra coisa também é o tipo de tecnologia que é usado no dia a dia. Né? Então, se você tem sistemas que permitem um maior controle, você acaba conseguindo descentralizar um pouco mais a tomada de decisões. Né? Que mais? Os recursos que são empregados na organização, né? E a estratégia que a empresa tem com o mercado. Né? Então, de repente, eu tenho uma estratégia que eu preciso parecer um pouco mais formal, então a tomada de decisão também será mais formal. Tá? Então, gente, isso tudo influencia em como você vai mandar dentro da sua empresa, tá certo? Então, como você vai tomar as decisões. Né? Quem é o tomador de decisão é a pessoa que manda, tá certo? Então, a cultura organizacional influencia as estruturas organizacionais, a departamentalização também é a mesma coisa, porque dependendo você vai ter um chefe, você vai responder para um chefe diferente do seu, dependendo do projeto que você esteja participando, né? Você é obrigado a sair do seu organograma e passar para o organograma do chefe ao lado, né? Então, existe uma série de decisões, né? de itens, de fatores que vão influenciar a forma como você vai tomar vai ter essa tomada de decisão. Se você centraliza ou se você descentraliza, tá? Bom, pessoal, na próxima aula, né, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de estruturas organizacionais, tá bom? Então, nós já fizemos a introdução hoje, né? Conhecemos aí o que pode fazer a divisão da empresa, como você divide a empresa para você melhor gerenciar essa empresa, né? E aí sim, você vai... nós vamos conhecer, então, os tipos de divisão que a gente pode ter dentro de uma estrutura organizacional. Tá certo, pessoal? Ok? Bom, essa daqui foi a bibliografia consultada para essa aula. Quem quiser consultar está disponível aqui, tá bom? Para o pessoal que está assistindo essa aula pelo YouTube, vocês podem tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, né? Então também nós teremos atividades, né? Eu vou subir também as atividades para vocês. Lembrando que a atividade da semana passada ela vence hoje, então precisa entregar hoje também, tá certo? Para eu poder corrigir e dar nota para vocês, né? Lembrando que muitos alunos não entregaram, tá, pessoal? Eu acho que da turma de vocês, somente uma aluna que entregou até o momento, né? Eu ainda preciso consultar o Teams para ver se alguém que tem acesso aí conseguiu entregar, tá? Quem está assistindo essa aula pelo Teams, né? Vai ter lá também acesso às atividades, né? Lá na parte de tarefas e vai conseguir fazer da mesma forma que vocês que estão assistindo pelo YouTube também tem, tá certo? Então a aula é a mesma para os diferentes tipos de plataforma que nós estamos usando para poder auxiliar vocês que ainda não conseguiram o acesso à plataforma Teams, que é a plataforma oficial do Centro Paula Souza, tá bom? Então, quando vocês conseguirem migrar para a plataforma Teams, né, nós vamos reduzindo, então, a quantidade de vídeos que nós vamos colocar no YouTube, tá certo, gente? Beleza? E aí, o meu WhatsApp está disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta mandar um WhatsApp para mim que eu já respondo para vocês, tá bom, pessoal? Beleza? No mais, eu quero desejar para vocês uma boa semana. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima semana, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.